Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, conforme prometido aqui, vamos fazer esse vídeo aqui sobre Mateus 24, alinhando com o que está acontecendo no mundo, tá? Para quem acompanha os noticiários, com canais sérios, tá? Porque tem muita coisa que a imprensa esconde. E o objetivo desses vídeos, irmão, como eu sempre falo, não canso de falar, não é curtida, não é para ficar famoso. Já expliquei o motivo, vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque a porta da salvação é estreita, então são poucas almas, mas vale uma alma do que o mundo inteiro, tá? Aproveito para deixar um abraço para minha querida irmã Carolina, de Belo Horizonte, tá bom, irmã? Deus te abençoe muito. Irmãos, Mateus 24, esse vídeo vai ter que ser... Ele não pode ser em uma parte só, senão ele vai ficar muito longo, tá? Mas se eu fosse classificar ele, eu classificaria em 3 partes, tá? Do versículo 1 até o versículo 14, ele está dizendo dos princípios das dores, tá? Do 15 até o 28, ele está falando da grande tribulação. Esse que tem várias revelações aqui, entendeu? Que os irmãos vão surpreender. Do 29 até o 35 é o retorno de Cristo, com a parábola da figueira, tá? E o resto ele fecha com a parábola do destino do bom e do mau servo. Você está me entendendo? Aqui ele está mostrando, Jesus ele foi o profeta na Bíblia que mais falou do inferno, tá? Então, como muitas igrejas não estão pregando sobre o inferno, estão pregando a maioria prosperidade, então, meus irmãos, a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Como eu te falei, Deus ele é bondoso, ele é misericordioso. Em Isaías 28 ele diz assim, que ele vai executar, eu executarei as minhas obras, as minhas estranhas obras e as minhas obras inauditas, ou seja, que não pode se auditar. Então, como eu falei nos vídeos anteriores, tem coisas que pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem ao homem e as não reveladas pertencem a Deus. Tá bom? Então, o objetivo desses vídeos é aparar algumas arestas e de maneira nenhuma, meus irmãos, eu estou querendo repregar alguma coisa ou falar que pregação A, pregação B estão erradas, estão errôneas. Eu só vou mostrar a visão da Bíblia de uma maneira simples para que você entenda. E, irmãos, toda a minha intenção é que vocês busquem a experiência, também lendo a palavra. Por isso que eu falo essas coisas agora, enquanto ainda está assim, não está acontecendo nada assim de urgente, né? Porque a Bíblia me mostra que os profetas anunciaram a destruição, né, em tempos de paz. E alguns religiosos, tá, alguns mestres de sinagoga não entenderam isso. Tem uma parte de Jeremias, né, ele vinha avisar. Ele estava avisando pela parte de Deus que eles estavam se desviando da Torá, dos caminhos, entendeu? Então o que acontece, meus irmãos? Esses mestres, eles chegaram para Jeremias e falaram assim, não está acontecendo nada com a gente, então Deus está se agradando. Aí pega, joga Jeremias dentro de uma cisterna. Aquela cisterna ali tem uma revelação, entendeu, irmão? Porque a cisterna, até hoje, é um compartimento para você armazenar água potável. E a água potável, limpa, na Bíblia, é a palavra de Deus. Só que quando jogam na cisterna, Jeremias na cisterna, diz que lá tinha lama. Ou seja, é uma água suja. Lama, barro. Barro foi a matéria que Deus usou para criar o homem. Tu tá me entendendo? Água, palavra de Deus, misturado com a terra, mundo, o homem. Então ele estava dizendo que aquela cisterna era o simbolismo do que eles estavam fazendo dentro da sinagoga. Ensinamentos de homem. Você tá me entendendo, irmão? Porque não confunda, irmão, tempo que Deus está dando para a gente se consertar com Deus estar se agradando de mim. Porque somente em oração, obedecendo a palavra dele, que você vai ter a certeza no seu coração que você está o agradando,
Tá? Fora isso, ele está te dando tempo, porque ele é misericordioso. Entendeu, irmão? Então, irmão, antes de começar, tem um irmão da igreja que ele está muito interessado. E essas pessoas, eu gosto assim, né, não estou falando perder tempo, eu ganho tempo tentando explicar. Porque você conhece um cristão, irmão, pelo amor que ele tem pelas almas, é a dica número 1. E segundo, a palavra de Deus diz que o coração, a boca fala, o que está cheio o coração. Então, se você está cheio da palavra de Deus, então você só vai falar de Deus. Eu vou na padaria, vou no mercado, às vezes uma pessoa dá um ganchinho, falou de Deus e já vou explicando. Porque eu gosto de falar da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz para você não dar pérolas aos porcos. Então não adianta você sair pregando para quem não quer ouvir, irmão. E esse irmão, ele estava assim, poxa, irmão, eu queria ter o teu conhecimento, querido, olha só, eu só leio a palavra. E eu fui bom na escola, em literatura, era a minha melhor matéria, né? Então eu aprendi a interpretar texto. Porque a Bíblia, não adianta você usar versículo isolado, tá? Porque aquela parábola que Jesus fala assim da casa, né? Que ele fala assim, bem-aventurado aqueles que edificam a sua casa na rocha, entendeu? Bate os ventos, ele está dizendo que a rocha é a pedra angular, é Cristo. E casa é sua vida. Entendeu? Quarto é seu coração. Jesus está falando assim, bem-aventurado aquele que firma a sua vida em mim, nas minhas palavras. Aí, logo em seguida, ele fala assim, o que acontece com as pessoas que não fazem isso, que edificou sua casa na areia. A areia é feita de fragmentos de rocha. Então, ele está falando assim, ó, que é um mal-aventurado aqueles que vivem de versículo, porque a Bíblia é contexto inteiro. Então, esse irmão, ele queria dicas. Eu falei assim, irmão, olha só, eu vou te dar uma dica mais simples do mundo. Porque essa Deus vai te atender, porque está diretamente em conformidade com a sua palavra. Provérbios 2. Busque em oração, peça para Deus te dar o prazer de ler a palavra dele. Senhor, me dá prazer de ler a tua palavra. Eu pedi isso e Deus respondeu imediatamente. Aí como, assim, eu me empolgo, né? Eu fico vendo, o Senhor está dizendo isso. É cada coisa, irmão, tem que ver. Malaquias é um livro maravilhoso. Zacarias, as 7 visões de Zacarias é maravilhosa. Por exemplo, aqui em Mateus 24, que isso aqui é só uma introdução, tá, irmão? Antes de eu entrar no vídeo de Mateus 24, que eu tenho que falar essas coisas para que você entenda. Então, irmãos, por exemplo, aqui em Mateus 24, Jesus vai citar Daniel. Daniel tem uma profecia, acho que no capítulo 13, que ele diz do aumento da ciência. Muita gente pregou durante o tempo que seria a ciência de Deus, mas não é. Ali ele está falando, pela tradução original, aumento da ciência tecnológica. Por isso que Daniel tem profecia, por isso que o anjo ele fala assim para Daniel, sela a visão, porque isso aqui é para daqui a muitos dias. E esses dias chegou. Porque a tecnologia, ela avançou muito de 1950 para cá. A televisão está entre a gente há menos de 75 anos. A internet há menos de 25 anos. E a pessoa não vive sem internet. E pela primeira vez na história, irmãos, eles estão cogitando acabar com o dinheiro físico. Por quê? Celularzinho, internet, tecnologia. Mas só que eles montaram isso tudo, estão montando isso tudo em cima de um outro sistema, que é a eletricidade. Aí, futuramente, eu vou fazer outro vídeo falando só de Joel, da profecia que Deus vai abaixar, vai enfraquecer a energia da terra. Para muitos a gente vai voltar para a idade da pedra. Mas para Deus, que não muda, segundo Malaquias 3,6, a gente vai ficar exatamente no lugar que Deus quer que nós estamos. Entendeu? Eu estou fugindo um pouco do tema aqui do vídeo, mas é preciso falar essas coisas, tá? Porque esse é um assunto que assusta muitos crentes. Esse é um assunto que causa muita confusão, justamente porque as pessoas não sabem os seus contextos. Eu costumo falar dos pré-tribulacionistas, porque é o seguinte, irmão. Os pré-tribulacionistas, uma das frases dele, padrão, é o seguinte: Deus não ia deixar a noiva dele sofrer. Querido, então, quem é que estudou os martírios dos apóstolos? Não está na Bíblia, tá? E o historiador Flávio Joséfo. É através desses escritos históricos,
pós-ressurreição de Cristo, que a gente soube que Pedro, por exemplo, ele foi crucificado de cabeça para baixo, que teve profeta que foi cerrado no meio, que João foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervente. Tá me entendendo? Então eles não eram a noiva do Cordeiro. Não entendi. Tu sabe por quê, irmão? Não tô aqui criticando, meu objetivo não é criticar, meu objetivo é explicar da maneira mais simples possível. Mas o que eu vejo num pré-tribulacionista é que eles estão confundindo claramente a ira de Deus com a grande tribulação. A grande tribulação é um período, tá, que está dizendo aqui em Mateus 24, é um período de perseguição, é um período que a gente vai virar um pária do sistema, a gente vai ficar um fora do sistema. Tu tá me entendendo? Por que os cristãos? Porque os cristãos, ele é o único, que ele também é chamado de escolhidos, nós seremos os únicos que vai identificar o diabo através do disfarce, porque o maior disfarce, a palavra de Deus diz que o diabo, ele se transveste de anjo de luz, tá? E também não é surpresa que seus ministros se transvistam de ministro da justiça, ministro da verdade, ou seja, ele vem disfarçado. Quando o falso amigo, uma falsa amiga te engana, que você se decepciona, ele nunca vem como falso. O problema é que muitas pessoas pensam que o diabo vai vir com chifre, rabo e dente. Não. Isso aí é a face dele final, tá? Então eles confundem a ira de Deus com a grande tribulação. O sonho de todo servo do Senhor, que a palavra de Deus diz, que os profetas do passado queriam viver nessa época. Qual é a época, Ricardo? É essa época dos sinais, entendeu? Essa época que eles queriam viver. Por quê? Porque eles sabem que antecede a volta de Cristo. Então, o sonho de todo o cristão, todo servo do Senhor, é a grande tribulação com a chuva seródia. Porque, querido, pelo menos a gente vai sair da mesmice. Vai sair dessa mesmice de acorda, dorme, não acontece nada. Não tá me entendendo? A chuva seródia, ela vai vir proporcional, porque Deus é um Deus de proporção. Ela vai vir numa pancada, a gente vai voltar, a situação vai apertar, vai acontecer, só que as pessoas só vê do lado ruim. Tu acha que Deus... O conceito de vantagem, irmãos. Vamos falar um pouco do conceito de vantagem. Olha só, você vem para Cristo, você dá crédito à palavra de Deus, você para de beber, você para de fumar, você para de se drogar, você para de se prostituir, você para de trair, de ser adúltero, você para de mentir, entendeu? Você passa a fazer todas as coisas que estão na Bíblia que agradam ao Senhor, e você vai bem. Aí, tem uns que pensam que, assim, a gente leva tanta pancada que as pessoas pensam que quando vir a grande tribulação, vai vir para todo mundo. Não é assim. Então qual seria a vantagem, irmão? Se a gente vai ficar sob o juízo, os mesmos juízos dos ímpios que não fazem essas coisas. Eu estou gravando esse vídeo aqui, tem muitos que estão bebendo. Tem uma turma ali embaixo ali que está soltando fogos ali, bêbada. E aí? Eu estou aqui lendo a palavra, explicando para os irmãos. Será que Deus não vai pesar isso numa balança? Será que Deus não vai fazer a separação de quem está o buscando? E a gente vai ficar com a mesma sorte, né, dos ímpios, irmão? Essa é uma questão de raciocínio. Eu sou escravo da lógica, tá, irmão? Eu gosto muito da lógica. Não tem lógica isso. A palavra de Deus diz que mesmo durante a destruição da Babilônia, ele não permitiu que alguns vasos fossem quebrados. Ele até instituiu um prefeito de lá para ficar com os remanescentes. O que são esses vasos? Você lembra lá de Oséias, né? Do vaso da mandoleira? Os vasos somos nós, querido. Você se lembra de Maria? A Maria, mãe de Jesus, ela era lá da cidade de Belém, né? Era uma cidade pobre, ela era muito humilde. E Deus já estava aí uns 400 anos aí sem falar com ninguém. Mas mesmo assim ela seguiu. Ela foi agraciada, né, sendo mãe do homem mais importante, do próprio Deus encarnado. Ela se manteve fiel, tá entendendo? Mesmo quando as outras pessoas foram infiéis. Porque cada um vivia a sua vida. Mas Maria preferiu, não, tem uma Torá, tem uma lei, eu vou seguir. Isso é fé, irmão.
E a fé agrada a Deus. E outra coisa, irmão, segundo Gálatas 6, o fruto do Espírito, esse é o dízimo que Deus aceita primeiro, tá? Porque Deus, ele é o primeiro dizimista. Ele pegou o que tinha de melhor no céu, tá? Que é o Filho dele, Jesus Cristo, e deu para morrer por nós, deu para nós. Então, o dízimo, o verdadeiro dízimo, como muitos pregam, o dízimo não é dinheiro, não vou entrar nessa questão agora. Mas o principal dízimo espiritual que Deus quer é o fruto, o seu fruto, de Efésios 6. Paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Entendeu? Por que a paz aparece primeiro? Porque Cristo, ele fala assim: vos dou a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz do mundo, irmão, ela é artificial. Quem pode, bota blindagem no carro, bota como é que é? Sistema de segurança na sua casa. E mesmo assim eles não vivem tranquilo. A paz é a principal característica da fé. Durante a pandemia, querido, eu já sabia disso há 15 anos que eles iam vir com vacina e com tudo, eu fiquei na minha. Só que como eu sou autônomo, tá? Realmente eu fiz metade da metade naqueles dias. Metade da metade que eu sou acostumado a fazer. Mas não deixei de comer, não deixei de me vestir. Tu tá me entendendo? Teve paz, a minha família teve saúde, que eu agradeço todo dia. Teve harmonia aqui dentro de casa. Entendeu? Eu aproveitei para descansar, aproveitei para fazer umas faxinas, uma limpeza, entendeu? Que eu estava trabalhando muito. Tu tá me entendendo, irmão? O Senhor, ele multiplica essas coisas. Mas por quê? Porque eu tive paz. Em minhas orações eu falava assim: Senhor, nenhum momento eu estou com medo. Está tudo nas suas mãos, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe o que está acontecendo. Isso é fé, irmão. É isso que eu quero que vocês pratiquem. E eu não quero que vocês sigam nem a mim, nem outros pastores. Porque tem pessoas que ficam refém, os outros leem a Bíblia. Aí ele pode até falar o contexto correto, né? Mas sempre ele bota um temperozinho, que é a visão dele, carnal, e você acaba seguindo aquele tempero e você perde a sua personalidade. Que a salvação, ela é pessoal e intransferível. Então busque você a sua experiência pela palavra. Mateus 24, ele começa no contexto do templo, né? Que Jesus, ele fala aqui no versículo 2, que com certeza não ficará pedra sobre pedra. Ele vai falar de rumores de guerra. Essa parte aqui não tem muitas revelações, porque você já sabe o que está acontecendo. Só que eu queria chamar a atenção aqui nessa primeira parte do vídeo, do versículo 4, que está dizendo assim, ó: então Jesus lhe revelou. Primeiro os discípulos chamaram ele em particular, no Monte das Oliveiras, e perguntou: quando ocorrerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Irmão, uma coisa eu aprendi. Jesus, tem Bíblia que as palavras de Jesus estão em vermelho, ou seja, estão em destaque. Uma coisa eu percebi: Jesus, ele não fala nada demais e não deixou de falar nada. Então, por que eles botam em vermelho em destaque? Para vocês prestarem atenção em tudo que sai da boca de Jesus. Aquilo é bênção para a sua vida. Só que tem coisas que Jesus vai falar que você tem que ler a Bíblia inteira. Não entra nessa de algumas igrejas que falam assim: não, a gente está na época da graça, então só considera o Novo Testamento. Querido, não entra nessa. Isso é papo de preguiçoso. Isso é papo de preguiçoso que não estudou, que a mãe mandava estudar, não quis estudar, não aprendeu a ler. Igual o irmão da igreja que eu estava falando, que eu falei para ele assim: querido, ele falou: não, que eu também tenho dificuldade de leitura. Eu falei assim: o Deus, ele também tira isso. Se você pedir o prazer, ele vai tirar isso. Você vai bater lá em Provérbios de Salomão, capítulo 2, que está dizendo assim, se eu não me engano. Ele está dizendo assim: a glória de Deus está nas coisas escondidas, e a honra dos homens é descobri-la. Escondida onde? Na sua palavra. Tem um texto na palavra que diz que os mandamentos dele não estão além do mar, né? Para que não, ou seja, ele não é inalcançável. Isaías está dizendo que ele deixou um pouco aqui, um pouco ali, ou seja, Deus espalhou chaves, irmão, porque ele quer saber o teu interesse, a sua busca. E uma vez que você tem esse interesse, igual o provérbio diz, buscai o conhecimento como se fosse um tesouro,
Aí eles revelam essas coisas. Igual aqui, ó, tem detalhes que não passam despercebidos. Mateus 24:4. Então Jesus lhe revelou: cuidado para que ninguém vos seduza. Por que Jesus não falou assim: cuidado para que ninguém te amedronte, te coloque medo, te dê o chicote, te torture? Por que seduza, irmão? Tá me entendendo? Você lembra? Jesus ele fala assim: eu vou pro meu pai, mas eu vou te mandar o Consolador. Por que ele não falou que vai mandar o Alegrador? Porque você consola quem está o quê, irmão? Quem está triste. E Jesus não fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu estarei convosco. Tá me entendendo? Então aqui, ó, cuidado para que ninguém vos seduza. Como é que a pessoa é enganada? Seduzida. Não é isso? Não tem mulheres aí que se monta todo, né? Maquiagem, cílio e tudo, faz caras e boca, seduz o homem. Depois, no outro dia, que ele vê, principalmente se ele se casar e botar para dentro de casa, com o tempo vai ver quem é. Tu tá me entendendo? Sedução. Então aqui ele está dizendo, que eu já vou terminar essa primeira parte, ele está dizendo aqui: eu sou o Cristo, pois muitos que virão em meu nome proclamando eu sou o Cristo e desencaminharão muitas pessoas. Que muitas pessoas que olham o Cristo, eu sou o Cristo. A parte que ele diz assim, no outro evangelho ele diz assim: quando disserem eis o Cristo aqui, não saiais, porque a gente vai estar em algum lugar. Você está me entendendo? Esse lugar eu vou falar no outro vídeo, o que é. E ele fala no versículo 8, ó, ele vai falar: nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. Aí já está acontecendo, já aconteceu, já vai acontecer. São as primeiras dores, né? Eles entregarão para ser afligido e condenado à morte, sereis odiado por toda a nação de seguidores. Olha, para encerrar o vídeo, por que a gente vai ser perseguido? Até pelos nossos próprios familiares. Porque a gente é o único que vai identificar o anticristo. A gente vai ver nossos parentes: não, estou me dando bem, porque a gente tem, querido, uma coisa que eu chamo de maldito espírito de malandragem. Esse espírito, ele ronda, ele consegue dominar a vida de muitas pessoas. É vantagem, a pessoa só quer vantagem, 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 vantagem em cima de vantagem. Irmão, não é assim. Tem que tomar cuidado, que nada é de graça, não existe almoço grátis. Então a gente vai identificar essas coisas. E pelo amor às almas, que quanto mais você lê a Bíblia, mais você se aproxima de Cristo. E uma das características do cristão é o amor pelas almas. Pelo amor àquela pessoa, que é teu parente, que é teu amigo, teu vizinho, muitos deles vão estar cegos. E por isso que eles vão falar: ah, esse tal de Ricardo aí que é idiota, é otário. Vai começar a te denunciar. Você tá me entendendo, irmão? Mas ser firme, irmão. Como eu estou falando, Deus é um Deus proporcional. Ele é um Deus de justiça. Ele vai considerar que você está fazendo a obra dele. Vai considerar que você está pregando a palavra dele. Entendeu? Então ele deu livramentos maravilhosos para os profetas, para todos aqueles que se dispunham a trazer uma alma para Cristo, que é a coisa mais importante para Deus. Então, irmão, no segundo vídeo, talvez eu bote amanhã, ou ainda essa semana, eu vou falar da parte da grande tribulação. E eu não vou fazer mais comentários adicionais, porque tem muita coisa para falar dentro desse contexto. E tudo que eu tinha que falar, eu já falei nos outros vídeos e no começo desse. Tá bom, irmão? Então até lá. Deus abençoe a todos grandemente.